De volta com mais Papo em Dia pra vocês. Vamos ver como é que tá a nossa receita de hoje? A gente tava conversando aqui, o doutor Lucas falou, olha, Gi, é difícil mesmo resistir. Então ele me deu, entendeu, aval, pode comer um hoje e tal. Eu sei que é segunda-feira, mas como ontem você ficou de dieta, pior que eu não fiquei. Mas hoje tá liberado pra todo mundo, o doutor liberou pra todo mundo. Tá vendo, chefe? Porque não tem Com como, né, certeza, chefe? é isso mesmo. Você percebeu que desse sanduíche, além da mortadela, tem uma leve Uma leve? lâmina de alface? Uma lâmina de alface, eu gostei Cara, disso. sensacional Quando tem isso aqui. lâmina de alface, sobe o preço. Tá, tá, tá. Entendeu? Então, assim, pode comer assim, ó. Tranquilo. Sem problema. Que não engorda. E Segunda-feira. ele segue. Jonathan segue fazendo cubo ali. Olha, ó, por favor. E eu falei, ele não cansa. Ele dorme, certeza que ele acorda. É verdade. Você já teve tendinite, alguma coisa assim? Não. Eu já tive amigos que tiveram problemas, tiveram que fazer cirurgia por tanto montar o cubo mágico. De níveis, assim, ainda mais profissionais. Acho que a pessoa fica tão... Agora eu vou conseguir, não para, passa a noite. É. Você conhece alguém que passou a noite tentando... Todo mundo que geralmente é do nível competitivo, geralmente treina, tipo, algumas horas por dia, assim. Quantas horas por dia? Eu fiquei curiosíssima. Não existe uma regra, mas, por exemplo, eu tenho alguns amigos que treinam ali 3, 4 horas por dia, assim. Você, quando competia, treinava quantas horas? É que quando eu comecei a competir, eu já não tinha tanto tempo livre. Então, eu ia mais, assim, pela diversão, eu treinava menos, 1 horinha ali, no máximo. Eu já era bom. Eu já era bom nisso. Já volto aqui. Bom, e hoje tem no quadro Segredos do Bem-Estar. Essa pauta é pra você. Ó, por que algumas pessoas emagrecem e outras não, mesmo fazendo dieta? Você tá com esse problema? A gente vai entender tudo com ele, Dr. Lucas Rezende. Roda a vinheta, vai. Para animar a nossa segunda-feira. Bem-vindo, doutor. Bom dia. Muito bom dia, excelente semana, excelente segunda-feira para vocês aí de casa. E hoje a gente vai falar sobre algo frequente, né? Mas eu tô comendo bem, tô treinando, fazendo dieta e não perco peso. Então, isso é frequente. Provavelmente você já ouviu falar alguém, né? Com certeza. Eu mesma, gente, já fiquei, o que eu tenho que fazer agora? Eu vou mudando pra achar o caminho. Tem um porquê? Não? Tem a ver com metabolismo? Com certeza, existem bloqueios metabólicos e a gente vai falar exatamente sobre isso. Passa pro próximo slide. Bloqueios metabólicos. E olha só, você conhece alguém que vive de dieta e nunca emagrece? Com certeza você já ouviu falar de alguém. Tá sempre de dieta. Ou pior, até perde peso, mas não engorda tudo de novo? Mas engorda tudo de novo. Né? Perde peso, engorda, o efeito sanfona. O problema pode estar no que a balança não mostra, que é justamente no nosso metabolismo. Existem ali bloqueios metabólicos e até a sua própria saúde de um modo geral. Um corpo inflamado, desajuste de estilo de vida. E até quem come muito pouco lentifica o metabolismo. Então passa para o próximo slide, por favor. Olha só. Então não pode comer pouco, tá vendo? Eu vou ter que comer 2 sanduíches ali. Dietas restritivas nem sempre resolvem. Então, esse é um ponto importante. É claro que para perder peso é necessário um déficit calórico. Porém, quando o seu corpo entende que ele está ali em um ambiente sem nutrientes, ele precisa poupar. Então, ele vai lentificar o seu metabolismo. Então, pessoas que vivem sempre em dietas extremamente restritivas, comem muito pouco, que não é certo, porque você perde muito mais massa muscular do que gordura na realidade, o seu metabolismo lentifica. Então, existem pacientes, por exemplo, que chegam no consultório e falam, olha, para você perder peso, você vai precisar comer mais, mas comer certo, os nutrientes adequados e corretos para que seu metabolismo funcione. Meu sonho era ouvir isso, vai ter que comer mais para você, tá vendo? As dietas extremamente restritivas, elas nem sempre resolvem. Inflamação crônica, intestino desequilibrado, estresse e sono ruim bloqueiam o seu metabolismo. O que é inflamação crônica? Por anos, a pessoa sedentária, comendo massa, comendo carboidrato, farinha branca todos os dias, sedentária, com sono muito ruim, altas cargas de estresse e ansiedade, isso inflama o seu corpo. Imagina você vivendo isso 5, 10, 15, 20, 30 anos. É uma inflamação crônica, arrastada, que vai ao longo de anos e o seu corpo acaba diminuindo a capacidade de eliminar toxinas, diminuindo a capacidade de metabolizar e oxidar a gordura. Então, sim, um corpo inflamado, ele
tende a ter mais dificuldade de perder peso e de não emagrecer. Muita gente fala assim, mas eu como direitinho, mas não tô com nada inflamado. Porque a pessoa pensa que corpo inflamado, eu vou ter febre, eu vou ter dor, e às vezes não, Exato. né? Essa é a inflamação aguda, né? A inflamação aguda é a febre que a gente tem, é ali o calafrio, Quando já tá é a no própria... limite. É quando o seu corpo precisa de algo mais imediato, de ter células de defesa para combater alguma infecção, uma bactéria, um vírus, algo específico. A crônica não, ela é lenta, arrastada e vai ao longo de anos, e aí lá na frente ela culmina numa pressão alta, no diabetes, no infarto, no AVC, e uma doença crônica, em um câncer. Então, todas as doenças crônicas, elas vão sendo alimentadas, é como se a gente tivesse um cofrinho e todos os dias os seus hábitos, sua alimentação, a carga de estresse que você tem. Claro que o estresse é impossível de se eliminar no dia a dia, mas a maneira que a gente lida e como a gente minimiza os danos causados pelo estresse é o que vai fazer diferença ali nos níveis de cortisol, na inflamação do nosso corpo, do E os nosso sintomas organismo. que o corpo dá? Assim, como que eu sei que eu tô com uma inflamação crônica? Dores frequentes, dores articulares, insônia, você começa a ficar mais ansiosa, depressão, compulsão alimentar, que é comer doce o tempo todo, ansiedade. Então, todos esses sintomas, o intestino ressecado, constipado ou o intestino solto com frequência, enxaqueca, dor de cabeça, estresse frequente, isso são sinais ali de alerta que às vezes o nosso corpo dá. Então, você precisa pensar o que o meu corpo está querendo me dizer com esses pequenos sinais que lá na frente podem E aumentar. ninguém liga, né? Fala, deve ser uma dorzinha, tudo. É tranquilo. Tem é algum normal. exame que sai, que sabe... Cansaço O frequente. cansaço. Então tá todo mundo aqui, menino, com infecção hoje no programa. Uma coisa é Infecção crônica. a gente ter dias pontuais mais cansados, com um pouco mais de indisposição, mas estar diariamente com aquele cansaço, sonolência o dia todo, passa o dia arrastando, não consegue acordar, levantar, isso não é normal. Não é normal se sentir cansado com frequência. Tá vendo, gente? Então, olha só, um corpo inflamado, ele resiste à queima de gordura. O intestino desequilibrado compromete a absorção e a saciedade. Então, o nosso intestino também está relacionado com a saciedade, com a absorção de nutrientes, com o próprio processo de emagrecimento. A gente falou sobre intestino na minha última vinda aqui, e a desbiose, o desequilíbrio do intestino, ele prejudica a queima de gordura, e o cortisol alto acumula gordura. Então, quanto mais ansiedade, quanto mais doce, quanto mais carboidrato, quanto mais inflamado eu estou, meus níveis de cortisol desequilibram e isso potencializa a gordura, o aumento de peso e dificulta o emagrecimento. Então, essas pessoas com o corpo inflamado, com desajustes metabólicos, elas, mesmo treinando e fazendo dieta, elas não vão perder peso. E quando a gente fala em obesidade, obesidade é uma doença crônica e não é simplesmente fechar a boca e fazer dieta e treinar que resolve. Então, obesidade é uma doença crônica e o buraco é um pouco mais embaixo, não é simplesmente fechar a boca e treinar, porque, por exemplo, existem desajustes metabólicos, por exemplo, de hormônios como insulina. A resistência insulínica, a HB glicada alta, a insulina alta, a glicemia desajustada, elas dificultam, lentificam o processo de emagrecimento e esse desajuste, por exemplo, dificulta a perda de peso. Então, o paciente não vai perder peso, por isso, nestes casos também são indicados o uso de medicamentos. É por isso a importância também de uma avaliação e acompanhamento médico, porque às vezes é necessário o uso de medicamentos, por exemplo, para compulsão alimentar, quando não ajustada ali com fitoterápicos, com nutracêuticos, com terapia. A resistência insulínica, a obesidade, ela também precisa de medicamentos, é uma doença crônica e o tratamento precisa ser a longo prazo, então tudo isso precisa ser ajustado e são justificativas que na maioria das vezes os pacientes têm e não conseguem perder peso mesmo treinando e fazendo dieta. E os exames? Tem algum exame que aponta, isso aqui tá ruim, isso aqui não tá? Com certeza, existem marcadores que a gente avalia a inflamação crônica do paciente, seja ali da parte cardiovascular. A gente tem exames cardiovasculares como, por exemplo, o próprio PCR, proteína C reativa, homocisteína. A gente avalia colesterol, triglicérides, insulina, glicada, todo o combo, todo o contexto, o conjunto desses exames e marcadores também dessa inflamação crônica, eles nos mostram qual o nível de sensibilidade e inflamação desse paciente. E claro, o que ele está sentindo. Os exames são complementares. O importante é o que você está sentindo e os exames, eles na maioria das vezes complementam e confirmam o que a gente está pensando ali. Tem uma coisa, eu tenho certeza que a medicina vai explicar isso. Porque o dia que a gente, sei lá, exagera na comilança, na bebida, na noite, no outro dia, você quer comer só tranqueira. Você dorme mal, você tá lento, arrastado. Acho que todo mundo foi pra festa ontem. Sem Foi dúvidas. Isso. Por que isso? É aquele
os hábitos ruins arrastam hábitos ruins. Quanto mais doce eu como, mais desajuste de insulina, mais desajuste de cortisol eu tenho, mais ansioso eu fico, então eu preciso cada vez mais me alimentar daquilo que também alimenta as minhas emoções. Ansiedade, por exemplo, muita gente procura o doce, o carboidrato, porque aumenta ali serotonina, então você vai ficar mais tranquilo, mais aliviado. É sobre isso que a gente fala em modular o estresse, em manejar o estresse. Atividade física, a própria meditação, uma caminhada leve, a terapia, a própria oração, a sua conexão com fé já modula e ameniza os danos causados pelo estresse e são formas de a gente substituir, por exemplo, o doce, o açúcar, o carboidrato na questão relacionada ao estresse. O sono adequado, modula o estresse, o cortisol, tudo isso precisa ser avaliado. Então, emagrecer com saúde é criar um corpo que queira emagrecer, é de dentro para fora. A gente precisa ter uma nutrição anti-inflamatória, ajustar o sono, intestino saudável e gestão do estresse. O emagrecimento sustentável, ele é feito de um corpo equilibrado. Sabia que, por exemplo, deficiências de nutrientes como o ferro muito baixo, a ferritina muito baixa, lentifica o seu metabolismo, você tem uma dificuldade também de perder peso e você tem imunidade ruim, cansaço, indisposição. É por isso que um acompanhamento integral e o cuidado também, ajustes metabólicos, é necessário para que seja um emagrecimento saudável, sustentável, para que você de fato emagreça com saúde, que é o quê? Queimar gordura, mantendo e minimizando ao máximo a perda de massa muscular nesse processo. Tá. Olha o próximo slide. Essa que eu queria te perguntar, aquelas fazendo consulta já, ó, ele tá ali hoje com a noiva maravilhosa. Pois é, tudo tanquinho, gente. É casal de tanque. Certeza que eles não comem direitinho. Seguinte, às vezes a gente precisa, algumas pessoas, né, que já seguem uma alimentação, uma dieta tudo bonitinho, mas para de emagrecer. Precisa mudar os estímulos, ou a atividade física, ou a Às dieta. vezes a gente precisa alterar o estímulo. Quando a gente se alimenta com frequência dos mesmos alimentos por meses, anos, seu corpo até cria uma sensibilidade alimentar àqueles alimentos. Então é importante fazer esse ciclo de alimentos, de nutrientes e mudar o estímulo de treino, de atividade física. Aqui, um dos pilares para um emagrecimento saudável é a atividade física. A gente acha que às vezes só o cardio que emagrece. Não. É importante alternar os dois tipos de estímulo. Treino de força, cardio, porque o treino de força vai segurar seu metabolismo, minimizar a perda de massa muscular. Então, é necessário um déficit calórico, sim, você gastar mais do que está consumindo. Então, é importante uma dieta mais hipocalórica, mas dietas extremamente restritivas não são saudáveis, não são legais, porque ela lentifica seu metabolismo, aumenta a perda de massa muscular. Higiene do sono, dormir pouco te engorda, dormir mal e potencializa os efeitos da diminuição da perda de peso. Manejo de estresse, ansiedade e apetite, é aí que a gente avalia a necessidade de modular neurotransmissores, a necessidade de ajustar a compulsão alimentar, se o paciente tem indicação ou não de alguma medicação associada, e o equilíbrio metabólico e hormonal, aquilo que eu comentei para vocês. A questão da insulina, por exemplo, a resistência insulínica precisa ser ajustada para que o paciente consiga ter um metabolismo que faça ele perder peso. Avaliar todos os minerais, nutrientes, vitaminas é importante para que a gente tenha ali o emagrecimento que em um déficit calórico, ingerindo menos nutrientes, você não fique cansado, indisposto, principalmente quando o paciente usa medicação. As canetinhas emagrecedoras diminuem o apetite, você fica simplesmente sem comer e aí você vai, obviamente, ficar cansado porque você está ingerindo menos nutriente. Sim. Então é necessário uma suplementação, um ajuste adequado, todo um cuidado integral para que você realmente perca peso e não tenha um emagrecimento saudável, não simplesmente perca peso na balança, que é diferente disso. Eu tava vivendo isso, eu acho, inclusive. Seguinte, é verdade que no frio a gente precisa comer mais? Depende. Na verdade, o seu Gente, corpo no quer frio mais precisa, tem isso, não? Existe um gasto energético realmente maior para o seu corpo conseguir manter a temperatura. Então, por isso, às vezes, a gente quer comer mais no frio, tá? Será que tá vendo, Santos? Aí ele tá justificando, ó. Boa, doutor. Então é isso. Quer emagrecer de forma duradoura? Comece cuidando do que está por dentro. Quando os meus pacientes chegam no consultório perdendo peso, o que mais me deixa feliz, na realidade, é a mudança dos exames, a mudança do metabolismo e a mudança daquilo que eles estão sentindo. Doutor, nunca senti tanta energia, nunca me senti tão disposto. Ao contrário do que muita gente fala, eu tô tão cansado porque eu tô fazendo dieta e usando remédio para emagrecer. Sim. Então, existe um cuidado integral por trás disso para que haja, de fato, um emagrecimento saudável, sustentável e sem efeito sanfona, aquele reganho de peso depois. Você é a favor do jejum?
Sou a favor de jejum quando feito de forma adequada, correta e indicada, né? Às vezes tem gente que está fazendo jejum sem indicação, sem entender nem o que está fazendo. Depois do jejum, quebra o jejum com carboidrato, com muita comida. E aí você tira todo o efeito que o jejum acabou de fazer no seu metabolismo. Então, precisa ser ajustado da forma adequada. Como que eu vou comer o pouco mortadela agora, doutor? Porque eu tô em jejum aqui, entendeu? Tá funcionando pra mim, agora eu vou comer o pouco. Não, mas aquilo que eu digo, Gi, não existe alimento que engorde ou alimento que emagreça. Existe um equilíbrio nas quantidades, na qualidade do alimento. Então, você não come um sanduíche com mortadela todos os dias. Não. E não é que você não pode comer, muito pelo contrário. Às vezes é até interessante e importante você comer alimentos que vão te ajudar e modular o seu estresse. Aí depois eu quero que você venha falar sobre o jejum, viu? É super Vamos importante. falar sobre isso. Ó, o Santos passando a mão na barriga. Doutor Lucas Rezende, rede social, por gentileza, na tela para vocês acompanharem o trabalho do doutor. Lucas Rezende, eu mostro minha rotina, eu dou dicas de saúde, longevidade, qualidade de vida, manejo de estresse, ansiedade, emagrecimento, falo tudo sobre saúde. Me acompanhem e a gente se vê em breve. Diminuir açúcar, ciência, fé, espiritualidade, cafeína. Tudo isso você encontra na rede social. Eu tô em jejum, gente. Por isso que eu tô assim. Zé tá fraco. Mas me dá ao contrário. Mas sabia que o jejum, na realidade, ele aumenta fatores cerebrais que melhoram sua energia, sua disposição, até a cognição? A longo prazo ele é Sim, tá me fazendo importante. super bem. Agora é o Mas seguinte, eu treino. É adaptável. Eu treino e continuo em jejum, tudo bem? Se para o seu organismo isso funciona, ok. O que importa na se você realidade desmaia nenhum dia? é a quantidade de nutrientes que você come durante o dia e não necessariamente o quanto tempo você fica sem comer ou não, tá? Tá, eu gostei. Mas quando você for treinar em jejum, no dia anterior, coma um pouquinho mais de carbo na última refeição, para que você tenha reserva e estoque de glicogênio para ter energia suficiente e não perder massa. Beijo. Eu esqueci o nome de sua noiva. É a Dani. Dani! Beijo. Tanquinhos. Beijo, meu amor. Te amo. Ah, vem aqui. Ela nunca vem. Vem aqui dar um beijo. Dia dos namorados, Ela tá bonita, arrumada, maquiada, que se fosse eu chamasse alguém e eu tivesse toda desgrenhada, eu ia ficar chateada. Mas ela tá maravilhosa. Aí a noiva. Ah, dia dos namorados, gente. Ó. Mas ela já é noiva. Já tem data pro casório? Em breve, em breve. Em breve, vocês vão me convidar, né? Porque o evento lá não me chamaram. Vão me chamar, né? Que no evento lá não me chamaram, entendeu? Eu quero ir. Mas o próximo evento você já tá no topo da lista. Quero E ai de ver. você se não comparecer, viu? Quem é mais chato, assim, de não come isso, não come aquilo? A gente não tem isso, né, amor? Não? A gente equilibra bem. Na maior parte do nosso tempo a gente tenta ter uma alimentação equilibrada, começar nosso dia com whey, proteína, creatina, a gente suplementa, claro. Mas na hora de a gente comer uma No dia dos massa... namorados foi ovo mexido e whey? Não, né? Não, no dia dos namorados foi massa, né? Aí tudo bem. Foi massa, né? Foi Ah, eles massa. comem massa, gente. Tá bom, já vou, Santos. Eu quero aqui conversar com o casal. Ó, beijo pra vocês. Obrigado. Obrigada, viu? Eu voltei pro beach tênis. Ah, boa, boa. Não, e a gente arrasou, não foi, Tati? Eu, Tati e Carol. Beijo. Se quiserem Beijo. um pouco mortadela, estão convidados, Obrigado. viu? Beijo, pessoal. Ué, vou oferecer pouco mortadela. É tudo chique, né? Aí, nem pouco mortadela. Chefe, e aí? E aí, tudo bem? Tô em jejum, mas eu fico Tá com super fome? animada. Tô, eu tô em jejum. Ah, tá em Mas jejum? É Legal. Um momento assim, a gente sente fome e depois a gente fica bem. Não, mas você sabe que agora eu tô preparando algo aqui que realmente, eu acho que Vou provar aqui o bolinho. ele realmente é Vai algo falando aí, chefe. tão diferente como qualquer outra coisa que você já provou. Que é exatamente esse petisco de bacalhau. Ele é diferente de tudo mesmo. Tô provando tudo, gente, porque tá no contrato que eu preciso provar tudo. Perfeito, é isso mesmo. Esse aí é o do Esse bacalhau. aqui é um bolinho de bacalhau, tá? Eu também quero. Aguenta aí, tem pra todo mundo. As meninas Tudo foram bem. embora, cadê? Foram tudo dormir, gente. O povo fica com sono, né? Queria saber se dá cansaço. O doutor já foi. Queria saber se dá muito sono. Você sente muito sono no frio? Vontade de comer? Nada? Não, Fica de bem. verdade não, fico normal. Não... E você, Jonatas? Só muda o apetite. O apetite No muda. frio? Não, não Também muda nada. Não. Entendi. Bom, é isso. Vai. O que é isso Esse aí? aqui é o petisco de bacalhau do Leonardo, como eu havia dito pra você Esse no é o do início Leonardo. programa, tá bom, gente? Tá. Não podemos esquecer Ah. o nome petisco de bacalhau do Leonardo. Esse é meu também? Eu tô com 3 pratos. Vou provar hoje. Então, pimenta dedo de moça. Alho cru. Também laminado. Não vou beijar ninguém. Tá bom? ótimo. O marido já viajou. Vou poder comer tranquilamente. Você vai ficar tranquila com isso aqui, porque não tem o grande sabor.
de alho, cebola. Não Esse aqui tem? a gente tirou toda a acidez dele, tá suave, tá delicioso. Vamos falar, coloca a rede social, por Gente, gentileza. pelo amor, isso aqui é sensacional. A Principalmente rede para você que vai... eu vou esperar uns amigos amanhã em casa, quero fazer uma resenha. Aí eu te Isso chamo. aqui é perfeito, gente. Ó, esse é o do chefe. Simples, Prático. fácil, prático de fazer e muito saboroso. Nossa, fiquei com vontade disso aqui também. O que costuma postar lá, chefe? Ó, Não, vou pegar com isso aqui, né? Mais fácil. Coloca aqui pra mim, ó, nesse. vamos lá que eu vou servir Eu tô com você. 3 pratos hoje, Santos. Vou ter que provar tudo. Não, prove mesmo, Jonathan, por ele favor. não para de mexer no cubo. Ó. Mostra lá. Mortadela Brasil, tá aí. Esse é o Instagram oficial. O que mais sai lá, vai? O que mais sai é sanduíche de mortadela. Principalmente o campeão carro-chefe, de né? venda, que é o sanduíche brazuca. É porque tem vários tipos. Esse aqui é de quê? Esse. Esse aí é o sanduíche de pernil. Tem o de pernil. Que também é uma... Eu acho que eu tenho que falar isso, porque Fala. esse aqui é um pernil de uma receita de 1947. 47. Que é exatamente o Não do mudou senhor nada. Leonardo. Não mudou nada na receita. Maravilhoso. Jonathan, você quer, Jonathan? Eu aceito? Eu aceito. Ah, Qual que eu você... achei que você ia ficar concentrado no cubo. Eu não vou deixar Tá o esperando cubo me Vamos lá, nada. vamos lá, vamos lá. Ah, o cheiro tá bom. Ó, hoje eu estou aqui para servi-los, tá bom, gente? Maravilhoso, gente. Cansa montar o sério? cubo, você acredita? Oi? Cansa montar o cubo. Eu acredito, por isso que eu não faço. Cansa demais. Eu só não faço porque cansa. Mentira, você não consegue, É chefe, brincadeira, difícil. claro que é brincadeira, né? É difícil, é o desafiador. Cadê o... A gente mostrou o vídeo lá dos 23 por 23? Já mostramos, né? O 21 por 21. Então coloca a rede social do nosso Papo em Dia aí, por gentileza. Cadê? Coloca... Esse é o do Jonathan. Ele que é o CEO da... Como é que chama a sua empresa? Um cube. OnCube. Que o slogan é a dificuldade... Aceite o desafio. Aceite o desafio, a dificuldade sobre a dificuldade. Esse é o recorde Japa mundial. são... Olha isso! Quantos anos tem o Japa? Ah, é que na verdade, existem 2 tipos de recordes. Ah, Existem os recordes de tempo único, que é aquele que você resolve uma vez e é aquele tempo. E existem os recordes de média, que é o que a gente usa nos campeonatos, que eu falei. Esse, no caso, é um recorde de média. Ele fez uma média de... Tá escrito aí em algum lugar não da tá tela. acelerado aquele vídeo? Não, é esse tempo normal. Acelerou, não é possível. Esse ele fez uma média de 3,91 segundos. Você falou que bate o recorde, ele é Japa. Ah, tem um Ele recorde é também do japonês, robô. Não? Cadê? Sobe Tem um algum pouquinho. brasileiro que bate recorde, não? Existem os recordes continentais e brasileiros também, que é a mesma coisa. Mas mundial, que foi... Esse aí é o robô mais rápido do mundo, que ele resolveu em menos de 1 segundo. Vai, bolinho? Menos de 1 segundo? Cai muito bem. Olha lá, ó. G, quer o bolinho? Quentinho? Quero tudo. Quer um bolinho? Quero, chefe. Quero um bolinho. Você vê que acontece muita coisa no meio do cubo macho. Acontece muita coisa toda hora. Toda hora tem recorde, tem alguém inventando alguma coisa muito maluca, tem gente fazendo desenho, mosaico. E os mosaicos, hein? Tem alguém... Obrigada, chefe. Os mosaicos tem alguém, assim, que seja, sei lá, referência? Aí você fala, eu. Ah, é? Você fala quem Sim, faz? Sim, é. sim. É você a referência? Sim. Olha, de quem você já fez mais? Fez do Neymar, da Nossa, já filha fiz de muita... dele. Hoje eu tô fazendo menos, mas eu tava fazendo mais durante a pandemia. Que aí eu fiz o Alok. Fez o O Alok? Alok foi o primeiro que eu fiz. Que a galera ficava me zoando que apareceu o Alok. Aí Aí eu tava querendo fazer já o mosaico e falei, eu vou fazer do Alok. Aí eu fiz do Alok, aí eu fiz o Castanhari, o Thiago Mas você aceita Nígio. ainda alguém falar assim, eu quero que faça um mosaico? Mas hoje você Hoje não só se aceita alguém mais. encomendar, assim, porque o tempo é meio curto hoje, então... Sim, você cuida de tudo. E é você que cuida ou você tem uma equipe gigante? Não, eu tenho um time. Então, por E exemplo... é isso aí, gente? Com uma mão só? Alguns vídeos de campeonatos. Bom, eu vou comer enquanto isso. Esse, na verdade, é um campeonato diferente, tá? Esse não é um campeonato oficial. Esse foi um campeonato que foi organizado pela Red Bull, que aconteceu já aqui no Brasil também há alguns anos atrás. Pô, o Japa domina, né? Olha aí. Tem brasileiro muito bom também, tá? Brasileiro que monta em 4, 5 segundos aí o cubo mágico. 5 segundos. Chefe, o que você acha da gente fazer? Muito- 4, 5 segundos, chefe. Ah, tá de sacanagem. Eu acho que cada um no seu quadrado, né, gente? Ah, com certeza. Cada um no seu cubo. Respeito pra caramba. Eu também. Nossa. Olha, eu fiquei admirada.
Gostei. Respeito e admiro, de verdade. Jonathan, e admiro, aí, qual que porque, você, né, qual que você provou? Aquele bolinho de carne que ele tinha feito mais cedo, eu gostei Bolinho de bastante. carne seca. Bolinho de carne seca eu achei muito bom. E que mais? Esse aqui eu não provei ainda, esse Prova aí, deixa eu ver o que você acha. que é o Bolinho de bacalhau. bolinho de bacalhau. Bolinho de bacalhau, eu já provei. Falta só esse aqui, porque esse aqui vai ser, né, vou precisar fazer então não vai dar. Seguinte, não dá, depois eu tenho que mastigar, ó o diretor incentivando. Depois eu vou ter que mastigar e não consigo. Bom, o seguinte, coloca minha rede social aí também, Gisele Alves Oficial, por gentileza. Tá aí a nossa rede social. Jogando beach tênis, voltei pro beach. Alô, mentiroso. O beach venceu, é verdade. Quero ver se Danilo joga. A gente faz a dancinha, claro, porque né, sem dancinha não tem. A gente tá jogando muito bem. Eu não aceitava a Carol antes, porque ela jogava muito mal. Mas não sei o que aconteceu, que Treinou. ela voltou de um jeito, gente. Não foi, Tati? Tá arrasando. A gente podia gravar um dia. Bom, é isso, minha gente. Amanhã a gente volta, se Deus quiser, no mesmo bate-horário. Vamos juntar todo mundo. E você que não para, né? Quer tentar o cubo? Cadê as meninas? Não voltou ninguém. Cadê as meninas? Tá ali? Não, tem uma delas que não pode pegar. Ela falou que ia quebrar o cubo se pegar. Que? Como é que é? Tem uma delas que falou que ia quebrar o cubo, não pode pegar ela. Não pode, não, é? Ela não pode. Foi a Isabel Cristina, certeza, Rebeldes. Cadê elas? Já foram. Vamos encerrar aqui, vem cá do meu lado, Jonathan. Chefe, muito obrigada. Obrigado a você. Parabéns pelo seu trabalho. Volte sempre. Combinado? Obrigado. Vem cá, Jonathan. Você também. Obrigada, viu? Parabéns aí pelo trabalho. Cuidado que tá quente aí. Agradeço mais o convite. O que tá quente? Não bote a mão tá aqui. bom. Por favor. Nem o Fechou? cubo também. E ele vai encerrar fazendo Isso. Dá cubo. pra resolver? Vamos lá. Vamos lá, vai resolvendo. Isso. Amanhã a gente volta, se Deus quiser, no mesmo bate-horário, com a mesma energia, entretenimento, informação. Você vê aqui no nosso Papo em Dia, ó. Beijo grande pra vocês. Show, Tchau. show, 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 show. Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning.